Oi, Gabriel, seja muito bem-vindo à nossa edição do Think Tanks aqui. E aí, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de onde você é, onde é que você estuda, onde é que você está trabalhando hoje, conta pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Labate, eu faço economia no Mackenzie e atualmente estou estagiando em Corporate Desk no Banco Genial. Parabéns aí pela conquista. Obrigado. E eu queria te perguntar, é o primeiro estágio que você faz, é o primeiro trabalho? Conta um pouquinho aí da sua carreira, da sua experiência profissional pra galera. Não é meu primeiro trabalho. Logo quando eu estava saindo da escola, eu trabalhei como jovem aprendiz no hotel. Depois eu trabalhei em Corporate Banking no Bradesco. E recentemente, faz uma semana, eu tô na Corporate Desk da Genial. Olha, uma semana só. E conta pra gente de onde veio o interesse para atuar na área do mercado financeiro, de onde vem essa vontade? Na área em específico, veio recentemente, de uns meses, eu tenho alguns amigos que trabalham na área, eu me interessei bastante pelo assunto, mas em relação ao mercado financeiro, é até engraçado que desde pequenininho eu via as pessoas de terno e eu achava, sempre que correlacionava a banco, eu achava muito legal trabalhar com terno. E esse interesse em mercado financeiro e economia veio ali a partir do ensino médio, que eu e meus amigos, a gente começou a estudar sobre, nós tivemos bastante interesse. Eu falei, tá tendo um fit legal entre economia e o mercado financeiro, e eu acabei prestando para economia. E você tá realizado trabalhando de terno hoje? Não é interno, né? Mas esse trabalho Aham, social social. já realiza o sonho de criança. Ah, perfeito. E aí, conta pra gente um pouquinho como é que você conheceu a Fink, quais foram os cursos que você fez ou o curso que você fez. Ano passado, em julho, eu e meu amigo Pedro Garcia, a gente estava procurando fazer algum curso nas férias para me voltar do mercado financeiro, e ele me apresentou a Finca e falou: "Ó, apareceu um post para mim no Instagram dessa Fink, o que você acha?" Aí eu dei uma pesquisada sobre, vi que a gente ia ser a primeira turma. E vendo a história do Marcos e do Thiago, achei bem interessante. A gente viu que eles tinham um background muito grande no hall. Vamos nessa. E gostamos muito, viu? Bastante. A gente fez o IB Immersion na primeira turma. Ah, isso que eu ia perguntar. Você fez a imersão, então, e como é que foi a sua Isso. experiência fazendo case? Foi Conta pra gente. muito legal mesmo. A gente, quando entrou, a gente tinha uma ideia totalmente diferente do que foi. Foi muito dinâmico o contato assim com o Thiago e com o Marcos o dia inteiro. Se eu quisesse chamar ele a qualquer momento do dia, os dois estariam 100% disponíveis para ajudar a gente em qualquer questão. E as aulas de sábado também passavam voando. Quando a gente ia ver, a gente já tinha apresentado o case, já tinha um monte de tarefa para fazer. Mas foi muito legal. A gente aprendeu muito mesmo. E eu até converso esses dias com o Pedro que o quanto foi enriquecedor, né, para nossa carreira. E não é só teórico, né, o curso, é muito prático, né? É Sim, um grande muito prático. diferencial. Exato. Então era todo dia a gente tinha alguma coisa para fazer. Teve até noites que a gente queria fazer igual a IB, a gente passava a noite fazendo os PowerPoints, a modelagem, foi muito legal. Perfeito, Gabriel. E aí, conta pra gente como é que foi o seu processo seletivo para os estágios, para os trabalhos que você passou dentro do mercado e Uhum. quanto tempo também você levou para se preparar? Como você se preparou? Conta um pouquinho pra gente essa trajetória. Para me preparar para os estágios foi estudando a área. Então, para seguir na área de corporate, foi basicamente estudando, conversando com pessoas da área, mantendo networking. Agora, para corporate desk, que é uma área de sales and trading, foi estudando sobre, perguntei bastante para os meus amigos que já trabalhavam na área. E foi criando uma rede de networking também, que eu creio que também seja um dos principais pontos. Mas é basicamente bastante estudo e querer aprender e conhecer, e não se privar a uma seu específico conhecimento. Perfeito. E como é que foi o seu processo seletivo de fato, as fases? Ah, Enfim, esse digamos que meu foi. processo agora do Corporate Desk, ele foi um pouquinho mais demorado, mas foi basicamente entrevistas. Então, tive primeiro passo um contato com o pessoal da RH, que fez uma prospecção do meu perfil. Aí depois foi a conversa com uma parte do time e o head da área. Aí depois foi mais uma entrevista com todo o time.
Aí tive mais uma Todo entrevista, mundo na mesma todo sala? mundo. É, Caramba! eram partes em partes, então desciam dois, aí depois desciam mais dois, aí depois desciam mais dois. Mas foi legal que eu já conhecia todo mundo no meu primeiro dia. E dá um nervosismo, óbvio, a entrevista é ali, agora ou nunca, né? Mas foi bem legal. E depois aí tive mais uma conversa com um gestor, e aí eu recebi a notícia que eu tinha sido selecionado para a vaga. Ah, e uma coisa que eu ia te perguntar, você chegou também a assistir o Web Prep, né, que tá dentro da imersão. E Sim. aí eu queria te perguntar se ajudou também na fase de entrevista e se você chegou também a comentar o case que você fez na imersão na sua entrevista, enfim, como é que foi a Think no seu processo seletivo e o que você falou dela. Sim, o prep ajudou bastante, principalmente na forma de se portar. Então, na forma de se vestir, como falar, essa parte ali eu vi que foi muito essencial e óbvio, né? Além das outras coisas que o curso ensina na hora da entrevista, do processo seletivo. E sim, o case foi um dos meus principais pontos na entrevista. Era sempre legal falar e todo mundo gostava bastante, né? E foi um projeto muito legal e, na minha opinião e na opinião do Pedro, foi muito bem feito. Então Ah, é sempre legal apresentar. perfeito. E aí a gente sabe que o mercado financeiro é muito recompensador, mas também é muito trabalho. E eu queria te perguntar como é que você equilibra hoje os seus estudos da faculdade, o trabalho, a vida pessoal, como é que funciona para você? É uma pergunta difícil, viu? Mas, óbvio, a gente sempre vai dar prioridade para os estudos, por enquanto não sempre, porque se você não estuda, você não progride na sua carreira. Então, estudos é sempre a minha prioridade. E como eu tenho os fins de semana livres, eu deixo para tirar para minha família, meus amigos, para sair, descansar, estudar e conciliar com o trabalho também, né? Então, estudar para alguma coisa nova que vai ter no trabalho, uma apresentação, algo do gênero. Acaba sendo um pouquinho corrido o nosso dia a dia. Eu trabalho o dia inteiro e depois vou para a faculdade, então acaba sendo cansativo, mas como eu gosto do que eu faço, eu nem vejo o dia passar e é um dia leve. Então eu gosto bastante e para mim eu não tenho muito o que reclamar, não. Ah, perfeito. Fico feliz por você. E aí você falou do dia a dia do trabalho. E aí como é que é o seu dia a dia no trabalho? Quais são as suas atividades? Eu sei que tem uma semana, mas no outro estágio também. O que que você fazia? O que que você aprendeu? Conta um pouquinho pra gente. Então, a parte que eu trabalho hoje é a parte de sales. Então, nós basicamente fazemos prospecção dos clientes, fazemos toda essa operação de sales e depois o time de trading que realiza as operações. Então, a minha parte, por enquanto, é mais a parte cadastral dos clientes, é entender realmente o que o cliente precisa do nosso banco. Mas basicamente, por enquanto, como estagiário, e também estou uma semana, então é mais essa parte operacional. No outro estágio também eu fazia toda a parte das documentações dos clientes, a, entender o que o cliente precisava e mas basicamente os dois estágios eles têm uma correlação nessa parte operacional, só que é isso. Se você puder cortar, eu vou responder de novo, eu acabei me enrolando. Perfeito. Pode começar de novo que a gente corta. Tá. Hoje eu atualmente atuo na parte de sales, então toda essa parte de venda, prospecção de clientes e entender realmente o que o cliente precisa do nosso banco é o que minha área faz. E do outro lado da mesa é a parte de trading, então eles realizam todas as operações de câmbio, FX, tudo relacionado a trading. E meu dia a dia é basicamente fazer os cadastros do cliente, fazer as operações que os clientes pedem e dar suporte aos superiores dos trading. E no meu antigo estágio eu fazia basicamente os cadastros dos clientes, era uma área mais operacional, então cuidar de toda a parte de documentação, envio de malote, mas era basicamente isso. Perfeito, Gabriel. E aí, retomando um pouquinho do que você falou antes, até na parte da entrevista, que você trouxe mais do que a parte técnica, me ajudou muito na postura, em como comunicar, né, com os entrevistadores. O Marco e o Uhum, Thiago falam muito disso, que as soft skills fazem muita diferença. E eu ia te sim. perguntar também, que você também falou antes sobre networking.
Eu queria te perguntar se na imersão você conheceu gente, ficou amigo da galera, pôde também ali aumentar seu networking com a própria Fink? Sim, sim. Eu fiz um grande amigo. Não foi pode ser que ele não é um grande amigo. É, Vai, pode eu continuar. conheço ele, mas chamar de grande amigo ia ficar uma puxação de saco. Posso falar? Pode ir? Pode ir? Tá. Sim, fiz alguns amigos durante o Immersion e com eles a gente fez uma rede de networking bem legal, em que a gente troca papo até hoje, vamos conversando sobre nossos estágios, trocando figurinhas sobre mercado financeiro, carreira. Então, essa parte aí de networking pelo Immersion foi bem legal. Perfeito. E agora caminhando um pouquinho para o final, algumas curiosidades, né? Vamos lá. Você vendo, conhece o Marcos e o Thiago, sabem que eles fizeram uma carreira internacional? É um plano seu futuramente? Você pensa nisso ou não? Ou tá muito cedo? Eu diria que está muito cedo ainda. Eu gosto muito do Brasil e ainda acho que tenho bastante para viver aqui profissionalmente e pessoalmente. Mas uma oportunidade lá fora, eu creio que seja um boom muito grande para minha carreira. Então, não descarto, mas por enquanto não. Tá bom. O maior desafio que você teve até hoje na sua carreira? Putz, Parece até na pergunta minha de cara. entrevista, né? Processo seletivo. Eu diria que a persistência das. Não, brincadeira. Maior desafio, eu posso dizer que foi não liderar, mas foi que logo no finalzinho do meu antigo estágio, tinham saído muitos estagiários. Então, não posso dizer que eu liderei, mas eu introduzi muitos deles à nossa rotina, é, ensinei eles a como era a como mexia nos sistemas, como é que fazia o nosso dia a dia, e tudo mais. Então, não foi um grande desafio em nível de dificuldade, mas eu gostei bastante que eu consegui introduzir várias pessoas para o que a gente fazia. Perfeito. E a maior conquista que você considera hoje sua? Aí. Meu novo estágio, onde eu queria trabalhar, na área que eu queria trabalhar, então posso dizer que é a minha grande conquista. E você também diz que a Fink fez muita diferença pra você nessa grande conquista. Uhum, fez bastante, principalmente tanto do networking, das hard skills, mas as soft skills bastante nas aulas com o Thiago, com o Marcos, eram pequenas falas assim que eles tinham ao longo das aulas, mas que entravam no cérebro e grudavam e a gente via, nossa, olha, faz bastante sentido. E vindo deles que tem uma carreira profissional muito bem consolidada, você vê que realmente faz diferença essas pequenas coisinhas do dia a dia, então putz, fazer um trabalho um pouquinho melhor que os outros, é, trabalhar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, realmente fazem diferença no final do dia. Perfeito. E muito do seu discurso bate muito, né? Concorda muito com o que o Marcos e o Thiago falam das soft skills, que muita gente foca Uhum. muito no técnico e você mostrou ao longo de toda a entrevista que faz muita diferença as soft skills, enfim. E aí, então, para terminar, eu queria que você falasse um conselho para quem quer entrar na área ou tá na dúvida também se entra ou não em um curso da FIM, o que, que você diria para fechar aqui a entrevista? Bom, acho que a melhor dica que eu posso dar é estuda. Sempre o estudo vai te ajudar a crescer, mas além disso é saber se comunicar. Então, se você está numa entrevista, obviamente você vai ter que saber todos os termos técnicos para poder passar, mas se você for um cara travado, fechadão, que não consegue se comunicar, você não vai conseguir a vaga. Então, creio que além de estudar muito para ter todo o conhecimento na ponta da língua, é saber ter o famoso jogo de cintura e conseguir sair de todas as situações, perguntas difíceis que você vai ter ao longo das entrevistas e saber mesmo viver o mercado de trabalho que você precisa bastante do jogo de cintura para sempre no final do dia estar com tudo tranquilo, tudo feito e se sair bem. Perfeito, Gabriel. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pelos seus conselhos aqui pra galera. Acredito que todo mundo vai gostar muito. E as pessoas podem te encontrar no LinkedIn, podem te adicionar. Pode, meu LinkedIn é Gabriel Batista Labate.
Eu tenho meu perfil aberto, então qualquer um que eu aceito também todo mundo para sempre ter uma rede maior de network. Perfeito. Marquem um café com o Gabriel para pegar mais conselho com eles. Pode Com marcar. ele. Perfeito. Então, muito obrigada e Obrigado, fechamos eu, aqui. Giovana, e toda a equipe Think.